Eduardo, boa tarde. Boa tarde. Eu acho que para você, o grupo, é interessante mais uma semana cheia, né? Seu adversário venceu ontem o líder do campeonato. Você tem, até como referência, por conhecer, né? Saber como joga o Vila Nova. Diante disso, pode facilitar aquilo que você planeja para o jogo. E gostaria que você falasse também dessas possibilidades que você está tendo aí, de alguns reforços chegando e outros também em recuperação. É importante, semana cheia, né? Por mim, teríamos mais umas duas, três. Por mim, teria mais umas duas, três seguidas, né? Porque quando você chega, você quer trabalhar, quer implantar. Principalmente depois do que você participa dos jogos, que aí você tem uma noção melhor, né? Porque você na televisão, você conhecendo os jogadores de longe, é uma situação quando você trabalha, principalmente quando você comanda a partida, então aí você começa a tirar algumas lições, né? Então quanto mais sessões de treino você tem, importante. O Vila é uma equipe que manteve o Claudinei, né? O Claudinei está lá desde o começo do ano, passou por um momento de muita dificuldade no primeiro semestre, não classificou em nenhuma das competições. Teve um tempo para trabalhar, trouxeram alguns reforços, né, do Campeonato Paulista e vem fazendo uma grande Série B, né? Mas, como eu falei na nossa primeira entrevista, é um campeonato muito igual, a diferença entre o primeiro para o último colocado ela não é tão grande. São detalhes, né? E quando você está no momento bom, as coisas acontecem. Ontem nós tivemos a oportunidade de assistir o jogo, então as equipes do Claudinei são equipes muito organizadas, equipes que prezam muito pela força, pela competitividade, né? Ele vem jogando com dois homens de referência, então usa muito essa transição. Ontem acabou fazendo esse gol numa transição do Lourenço, que acabou entrando na partida, né? Claro que você conhecer o treinador, você conhecer a maioria dos jogadores, eu já joguei contra a maioria lá no primeiro semestre, quando estava no Atlético. Então esperamos que a gente faça um grande jogo, entenda o jogo. A partida do Vila ela começou após o jogo do Guarani, eu falei para eles já mais ou menos as características que nós vamos enfrentar. E qualificar, né? É um elenco que teve várias saídas e nós estamos tentando junto com a diretoria fazendo um esforço para trazer alguns jogadores. Chegou o Zé Vitor, né, que já está na sua segunda semana. O Luan e o Marcos estão chegando hoje, mas vinham trabalhando normalmente, tanto em Fluminense como em Volta Redonda. Então nós já esperamos que eles estejam em condições para que a gente possa, quem sabe, estar utilizando, se não os dois, mas pelo menos um já no jogo de sábado. Veja bem, nós estamos já na 17ª rodada e o Londrina até agora não tem um 11, né, titular. Diante disso, te condiciona a fazer mudanças até radicais em função daquilo que você observou no jogo da estreia do Guarani? Eu já tinha observado os jogos, né? Eu acho que o Londrina, tenho certeza, vem num processo de evolução, não em resultados, né? Porque são 9 jogos sem vitória, mas conseguimos melhorar no CRB, já tivemos uma postura melhor no segundo tempo. Esse jogo do Guarani foi um jogo igual, né? O resultado mais justo seria um empate, e se nós tivéssemos, eu acredito, numa situação melhor dentro da tabela, nós teríamos vencido o jogo. Mas aí entra muitos aspectos dentro da partida, né? Acabamos errando novamente, principalmente no final da partida que tomamos o gol. Não dá para mudar radicalmente, você vai mudando aos poucos, você vai conhecendo os jogadores e podemos ter para essa partida 1, 2, 3 mudanças, mas é gradativo, né? É gradativo, a gente vai, que eu falei para os atletas, a oportunidade está aí para eles, de trabalho, de entrar nas partidas, e aí cada um vai se escalar. E em contrapartida também, quando você vem de 9 jogos sem vitória, se você mudar os 11 atletas, ninguém tem no direito de reclamar. Mas não é isso que nós vamos fazer, nós vamos dar sequência, nós vamos pontuar o que nós temos que evoluir, temos mais 4 dias para trabalhar, para que a gente evolua do jogo do Guarani. Eu acho que o meu papel é esse, fazer a equipe evoluir, fazer a equipe melhor por um tempo maior, para que a gente possa conseguir ter o desempenho, mas principalmente a vitória, que é fundamental nesse momento. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde. Boa tarde. Diante de um adversário que momentaneamente está na liderança do campeonato, o quanto representaria uma vitória justamente para quebrar essa sequência negativa de resultados e também para o astral do time na sequência do campeonato? Primordial, né? Nós temos falado isso
Se você conseguir vencer o líder da competição, né, uma equipe que tem aí, se eu não me engano, 10 vitórias e 4 empates em 16 partidas, uma equipe que sofreu 5 gols apenas na competição em 16 partidas. Então, uma equipe muito coesa, muito regular. Então, você conseguindo primeiro fazer um grande jogo, equilibrar as ações, ter um controle do jogo e vencer, mudaria totalmente o nosso ambiente, mudaria totalmente a opinião das pessoas, né? E se transformaria em um novo campeonato. É isso que nós estamos acreditando, é isso que nós estamos passando para os jogadores, que você enfrentar o líder da competição e vencer, e acima de vencer, também fazer uma boa partida, jogar de igual para igual, faz com que você tenha confiança, não só nossa dentro do grupo, que é primordial, mas também a confiança da torcida, e para que a gente, quem sabe, conseguindo essa vitória, a gente comece a nossa arrancada dentro do campeonato. O quanto que o torcedor tem a sua parcela de importância num momento como esse, a gente tem visto que rodada a rodada tem diminuído o público, né? O clube tem tentado de algumas maneiras aí, com promoções, tentado uma volta do torcedor. A gente teve na última rodada 450 torcedores apenas no Estádio do Café, e até dentro de um processo natural, né, que o torcedor está chateado com o momento que o clube está vivendo, né? São 9 jogos aí sem vitórias, mas pelo que você tem conversado internamente e pela importância do torcedor nesse processo para uma mudança de chave, eu até gostaria que você mandasse aí o seu recado, uma palavra para o torcedor, para dar um apoio nesse final de semana. Fundamental, né? O nosso torcedor, ontem nós vimos o jogo do Vila, claro que é uma situação diferente, eu acompanhei muito o Vila é uma equipe trazendo esse adendo, né? Até eu vi uma entrevista do Hugo, que é o presidente, falando que eles passaram muitos momentos de dificuldade. Quem viu o Vila, e eu posso falar porque eu estava lá há 3 meses atrás, era praticamente uma terra arrasada, não classificada entre os 4 do Campeonato Goiano, eliminado na Copa do Brasil em primeira fase. E você vê hoje, você acha que foi mil maravilhas, né? Então o futebol é dessa maneira. Você tem fases, a torcida ela precisa acreditar. Claro que eu sei que ela está machucada, né? Todos estão machucados, os atletas sentem, a direção sente, a torcida sente, mas nós precisamos deles. Nós precisamos dos torcedores que forem ao Estádio do Café, e eu peço que nós consigamos pôr um público maior, que apoie a equipe, que nós vamos precisar disso. Os jogadores precisam dessa confiança, né? Eu sei que às vezes é difícil o torcedor acreditar, eu sei que é difícil o torcedor achar que nós estamos falando isso de dentro para fora, mas não, nós precisamos do apoio, os jogadores precisam ter essa confiança, porque o Londrina é a torcida, o Londrina é a direção, o Londrina é a imprensa, o Londrina bem, a cidade de Londrina de uma maneira geral vai estar bem, né? Torcida, imprensa, clube. E se faltando 22 jogos nós não apoiarmos mais e aí o Londrina chegar a cair para a Série C, vai ser ruim para todo mundo. Então tem chances, grandes chances ainda, né? Você emendar a sequência de vitória. Então esperamos que a torcida nos apoie aí no sábado no maior número possível. Bastante. E até em cima disso de acreditar, essa conversa que você tem tido com os jogadores diariamente, porque evidentemente que o jogador também sente, né? O jogador em muitos momentos desanima também, né? E a gente até percebe em alguns momentos do jogo, né? O Londrina às vezes se entrega em determinados momentos. Que tipo de conversa você tem procurado passar para o time reagir a essa parte de ânimo também, de acreditar numa recuperação? Nós conseguimos nesse jogo, né? Tomamos um gol no momento que estávamos melhor na partida, onde nós tivemos 3 ou 4 situações claras de roubada de bola no campo ofensivo para tentar fazer o primeiro gol. Acabamos levando o gol numa pressão que nós fizemos e acabou o Guarani saindo e uma desatenção, um erro de posicionamento. Mas conseguimos, mesmo com o gol, sofremos ali por volta de 5, 8 minutos, depois entramos na partida, empatamos, voltamos muito bem do segundo tempo. Eu acho que nós dominamos os 10, 15 primeiros minutos, poderíamos ter feito o segundo gol. E acreditar, não tem o que fazer, nós temos que trabalhar, nós temos que competir, é isso que eu tenho cobrado muito dos atletas, competir, intensidade, organização e acreditar. Foi o que eu falei para eles, eu não vou desistir deles, eu não vou desistir de nós sairmos dessa situação. Eu vou desistir deles a partir do momento que eu veja que um ou outro jogador desistiu de si mesmo, não acredita. A partir do momento que você vê
que tem um ou outro jogador que não acredita mais que nós podemos sair dessa situação, você tem que buscar outras soluções. Mas você vê no semblante, cara, que depois de mais uma derrota, do jeito que foi, final de jogo, um jogo controlado, você sente, mas eu falei, a partir de segunda-feira nós temos que trabalhar novamente firme. Ontem já fizemos um bom treino contra o Sub-20, hoje pela manhã já fizemos o trabalho físico, trabalhamos em 2 turnos, nós vamos trabalhar, claro que você vai chegando perto do jogo, você vai diminuindo um pouco essa carga, mas é trabalho, é repetição, eu acredito muito na repetição. Futebol você repete todos os dias, assim você otimiza o trabalho e nós vamos acreditar até a hora que nós estivermos aqui. Eduardo, sobre os jogadores que estão chegando, né, que tipo de informações você tem, né, sobre a característica? E você tem aí o Zé Vitor que está treinando aí desde a semana passada. Como é que você analisou o estágio físico dele? É um jogador que daqui a pouco você pode contar para o jogo de sábado? O Zé é um jogador que nós conhecíamos, né, o clube também. Tanto é que o clube já estava nas tratativas desde antes de eu chegar. Um jogador que foi artilheiro do Campeonato Catarinense, um jogador que tem muita força, um jogador de frente que preocupa os zagueiros, que tem também essa competitividade sem a bola, que já foi vista melhor no jogo do Guarani. Nós vamos cobrar mais ainda contra o Vila. Claro que ele estava um período, mas fez já uma semana. Eu acredito que ele consiga suportar uma parte do jogo. A ideia nossa é levar para o jogo, para ver, claro que ao longo da semana, como ele vai se suportar, para ver a minutagem que ele possa participar da partida, né? O Luan e o Marcos, que vieram do Fluminense. O Luan, um zagueiro muito promissor, estava inserido totalmente dentro do plantel, foi jogos para o banco do Fluminense, um jogador muito das características que o Fernando gosta, muita qualidade técnica, uma boa velocidade, né? Um zagueiro que vai nos ajudar muito nessa construção de jogo também, que nós estamos procurando evoluir. Eu acho que nós precisamos ficar mais com a bola, porque senão você só tem esse desgaste. O Marco, um lateral também jovem, mas que foi muito bem no Sub-23, nos brasileiros, teve participação no profissional, estava emprestado ao Volta Redonda. Um jogador que tem como se diz, um híbrido, marca muito bem, tem uma boa qualidade técnica, então ele vem um pouco suprir uma necessidade que nós temos dos nossos laterais, que são jogadores mais ofensivos também. Então acredito que os dois também já estão no processo de avaliação, vai trabalhar a semana, acredito que vão estar inseridos dentro do trabalho e esperamos, quem sabe, pelo menos um a gente já utilizar no sábado.